Olha, chegamos ao último bloco do grande debate. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na sede da Polícia Federal em Brasília para depor sobre os atos criminosos de 8 de janeiro. Ele é investigado por incentivar os ataques. Quem tem mais detalhes ao vivo é o repórter Theo Curi. Oi, Theo, boa tarde para você. Oi, Lu, boa tarde para você, uma excelente tarde para quem nos acompanha. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, prestou depoimento hoje na sede da Polícia Federal na condição de investigado com relação ao inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. Ele é investigado, a pedido da Procuradoria-Geral da República, no Supremo, no núcleo de instigadores dos atos criminosos e golpistas do dia 8 de janeiro, por conta de uma publicação que Jair Bolsonaro fez nas redes sociais, uma publicação que levantava dúvidas com relação ao sistema eletrônico de votação que foi usado nas eleições nas quais ele saiu derrotado em outubro do ano passado. Bolsonaro prestou depoimento por cerca de 2h30 e na saída quem falou foram os advogados dele. Os advogados, em linhas gerais, disseram que o ex-presidente, quando fez essa publicação nas redes sociais, publicou por engano, que foi uma publicação que ele mesmo fez, mas foi por engano. Essa publicação questionando, levantando dúvidas novamente, sem apresentar provas, o sistema eletrônico de votação e o sistema de votação brasileiro. Tanto é, isso na avaliação de acordo com os advogados de Jair Bolsonaro, que foi engano, que 2 horas depois ele apagou a publicação e não mais falou sobre esse assunto. De acordo com os advogados, de acordo com a defesa de Jair Bolsonaro, nesse depoimento aos investigadores da Polícia Federal, hoje na sede da PF, logo pela manhã, Jair Bolsonaro repudiou os atos criminosos do dia 8 de janeiro, condenou os atos criminosos e foi esse, em linhas gerais, o que disse o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, nessa investigação da qual ele é suspeito de instigar os atos criminosos, um pedido feito pela Procuradoria-Geral da República e aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o ex-presidente no rol de investigados no 8 de janeiro, naquele evento que teve atos criminosos na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes. Lu. Obrigada, então, Theo. E a gente, claro, segue para o debate. Esse é o segundo depoimento de Jair Bolsonaro à PF em menos de um mês. O último foi no dia 5 de abril sobre as joias sauditas. Começo com a Samanta. Quais os impactos jurídicos desses inquéritos para o ex-presidente, Samanta? Bom, eu acho que os impactos desses inquéritos são muito mais assim de um efeito político do que jurídico, né? Em colocar a conduta do presidente da postagem do dia 10 de janeiro como incitação aos atos de 8 de janeiro não se mostra possível. Ninguém incita, não existe incitação ao crime posterior ao cometimento do crime. Mas é claro que politicamente isso gera um desgaste muito grande para o presidente da República. Eu não sei, eu tenho a sensação que as eleições acabaram, mas é como se a gente ainda continuasse numa disputa eleitoral onde o intuito é destruir a imagem do ex-presidente como um futuro candidato nas próximas eleições à presidência da República. O inquérito é um momento de investigação, todo inquérito é sempre bem-vindo porque é possível demonstrar os fatos, apurar as situações, mas acho muito difícil configurar que o Bolsonaro tenha sido o mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro, uma vez que ele estava fora do país e a postagem dele foi posterior ao cometimento dos atos. As críticas que ele faz ao processo eleitoral ele fez durante todo o tempo, mas criticar faz parte da democracia. Daí incitar aos atos horríveis de 8 de janeiro tem uma distância muito grande. Muito bem, a mesma pergunta então para o Tardelli, quais são os impactos jurídicos desses inquéritos para o ex-presidente Tardelli? Mal comparando, eu acho que nós vamos ter tantos depoimentos do Bolsonaro quanto o show do Coldplay no Brasil, assim, sabe? Isso vai virar tedioso, certo? Porque ele agora que perdeu o foro privilegiado, que veio para a planície, ele pode se habituar a isso. O impacto jurídico contra ele é claro que existe, certo? Ele está sob uma investigação grande. Dizer que foi por engano, ele tem o direito de dizer o que for, o que ele bem entender. Ele teria até o direito de não dizer nada. Nós temos que colocar as pessoas que nós temos o direito ao silêncio. Esse direito ao silêncio não pode ser objeto de tarifação. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele diz aquilo que ele quiser dizer, é direito de qualquer um de nós.
Não se trata do direito de mentir, não se trata isso. É um primarismo gigantesco afirmar uma coisa dessa. Mas ninguém tem a obrigação de fazer e produzir provas contra si mesmo. O Bolsonaro vai ser investigado por uma série de situações, ele vai poder dizer o que ele quiser. Eu costumo não comentar declarações de quem está sob investigação. Porque eu acho que, primeiro, não é a minha função, eu estaria julgando e pré-julgando quem está fazendo essas declarações. Temos que considerar que ele possui o benefício da presunção de inocência, mas temos que estar muito certos de que ele pode sim ser responsabilizado gravemente. A inelegibilidade é uma das consequências. Agora, pior que a inelegibilidade, me parece que é a sua desmoralização como pessoa política, como líder de uma oposição, que no final das contas ele praticamente abandonou. Ele teve 48 milhões de votos, salvo engano, e não agradeceu os eleitores por isso. Eu não vi nenhuma... Olha, estou junto com vocês. Ele passou férias nos Estados Unidos. Ele efetivamente contestou, desestimulou, humilhou, diminuiu, depreciou, desgastou, ridicularizou o Tribunal Superior Eleitoral o tempo todo. E as contas da lei são essas, são sempre contas do passado. Né? Ele vai pagar por aquilo que ele fez na eleição, embora as eleições tenham sido encerradas. É curioso e cruel que isso aqui seja assim, mas é assim. Muito bem, Samantha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como disse aqui agora o Tardelli, falou muitas vezes, aliás, os presidentes do Brasil falam bastante, falou muitas vezes contra as urnas eletrônicas, conclamou, inclusive, os cidadãos muitas vezes a vestirem aquele patriotismo, né? Em dados momentos, o ex-presidente chega a falar que deem a vida pelo seu país e depois ele logo conserta, não dá da vida, morrer, não, mas ele fala em vários momentos nesses discursos, nessas lives. Isso daí conta como prova? Dá para dizer que Jair Bolsonaro incentivou o 8 de janeiro? A defesa diz que não. Eu também entendo que não, isso faz parte da liberdade de expressão. Até essa expressão da vida pelo país é algo que é próprio dos militares, né? Porque os militares são os únicos servidores públicos que se exige que eles se deem a vida pelo país, pela própria função que eles exercem. O Tardelli colocou o direito de permanecer calado. Lógico, a Constituição assegura, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Agora, esses inquéritos, ou seja, o fundamento desses inquéritos é muito frágil. Postagem na internet posterior ao ato de 8 de janeiro vai ser considerado incitação aos atos de 8 de janeiro? É juridicamente impossível, não é? O que está se procurando é colocar as críticas que ele fez. E eu não estou dizendo aqui que a maneira que o presidente se expressou foi correta, né? Nem as palavras que ele usou. Agora, criticar o processo eleitoral, eu entendo como algo que faz parte da democracia. Numa democracia, tudo é passível de crítica. O que não se pode fazer é contestar o resultado das urnas. Uma vez que o processo for legítimo, tem o resultado, tem que se aceitar o resultado dessas urnas. Como é que se vai contestar? Nas próximas eleições. Agora, há uma tentativa sempre de colocar o ex-presidente Bolsonaro em foco. Aí eu fico me questionando na fala do Tardelli. Será que ele perdeu mesmo todos os eleitores? Porque eu vejo uma preocupação muito grande do governo ainda em desmoralizá-lo. Ou seja, se ele tivesse já tão enfraquecido, não haveria tanto esforço em desgastar a imagem do ex-presidente. Ou seja, ele não seria visto nem sequer como oponente político. A questão da inegibilidade que corre no Tribunal Superior Eleitoral é baseada numa reunião que ele fez com embaixadores questionando a justiça eleitoral. Não sei se isso daria inegibilidade. Na minha opinião, não, mas acho que a decisão, nisso concordo com o Tardelli, vai ser pela inegibilidade do presidente da República. Mas eu pergunto, não pode um presidente contestar? É um sistema infalível, impassível de ser contraditado? Nada nesse mundo é infalível, não é? Então eu vejo que, na verdade, há uma tentativa aí de desmoralização. Mas confio ainda na Polícia Federal e na investigação, que toda investigação é bem-vinda no sentido de esclarecer os fatos. E daí depois, se houver a necessidade de uma denúncia, vai ser segurado ampla defesa e contraditória e muita água ainda vai rolar. Tardelli. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, terminada a eleição, proclamado o resultado,
aquele mundo de gente em frente às repartições militares, aos quartéis, lá estivados. Nós vimos várias vezes a ex-família presidencial dizer para que eles não se deixassem de mobilizar, que as coisas iriam acontecer, que não saiam daí, estamos trabalhando, estamos vendo. O próprio Bolsonaro dá uma palestra nos Estados Unidos dizendo, olha, coisas vão acontecer. Claro que havia toda uma tramóia, uma urdidura de alguma coisa contra os resultados da eleição que foram proclamados pelo TSE. Né? Nós cansamos de nos ver isso. Todos os dias a família presidencial dizia para esperar. Dizia, olha, calma, mais uns dias, mais alguns dias. Isso se tornou corriqueiro nos meios de comunicação e nas mídias sociais como um todo. Né? Tanto que todas as tias do Zap replicavam esse pedido de paciência que os filhos e o próprio presidente faziam. O fato de ele estar nos Estados Unidos facilita até ele ser eventualmente mandante, organizador. Ele estava lá com Anderson Torres, né, que hoje está diretamente implicado no 8 de janeiro. É muito difícil que ele estivesse lá com Anderson Torres, comendo um churrasco, comendo aquelas salsichas horrorosas americanas, e que não discutissem sobre o que iria acontecer no 8 de janeiro. Ele tem que nos convencer disso. Pode nos convencer? Claro que pode. Nós nos convencemos de tudo. O brasileiro adora o culpado que se proclama inocente, aquele que se proclama culpado e se arrepende. Nós não admitimos um mentiroso. Isso eu aprendi ao longo de 30 anos de júri, doutora Samanta. Nós admitimos o culpado, nós não suportamos o mentiroso. Porque o mentiroso nos debocha. Quando o Bolsonaro vai começar, ele está começando agora a subir a montanha. Muitos outros depoimentos virão. Enfim, acabou seu tempo. Eu vou falar aqui com a Samanta. Samanta, a gente nada é baseado na justiça, na lei, no desejo ou no eu acho, né? É baseado nas provas. Nas provas, exatamente. Qual é o peso, por exemplo, das falas agora dos próprios invasores, quando dizem qual foi a motivação deles estarem lá? Bom, a gente tem que pensar o seguinte, a motivação foi acreditar que o presidente da República ia dar o golpe? Isso é uma crença pessoal, está assegurado na Constituição, cada um pode acreditar no que quiser, mas efetivamente o presidente deu esse comando, ele disse, invadam a Praça dos Três Poderes, eu quero que vocês façam isso, veio uma ordem direta do presidente da República, há mensagens, há uma comunicação entre o presidente da República e essas pessoas que estavam acampadas na frente dos quartéis, é preciso provar que alguma conduta do presidente expressamente fez com que essas pessoas invadissem os três poderes. Se não houver essa intenção, esse comando, eu não posso responsabilizá-lo por falas evasivas, né, abstratas. Por mais que sejam suspeitas, eu concordo com o Tardelli, né, o que vamos fazer, ainda por cima está tudo muito nebuloso. E no nosso sistema penal, eu preciso exatamente comprovar. Eu preciso demonstrar que daquela conduta do presidente adveio aquele resultado. Se eu não conseguir provar esse nexo de causalidade, fica impossível responsabilizar o presidente da República diretamente. Quem foi que deu esse comando? Quem financiou? Se financiou esses atos, financiou por ordem de quem? Isso tudo vai estar na investigação da Polícia Federal e no Supremo Tribunal Federal e vai vir na CPI também com as quebras de sigilo.